com a palavra abençoada. Paz. All of us have a call of God on our life, and every single one of us are given unique gifts by God to accomplish that calling. However, many are not accomplishing this calling because they're paralyzed. They're concerned possibly they may miss God or they may do something wrong. I don't know what sphere of influence you're in. You could be a businessman, businesswoman, stay-home mom, in healthcare, in education, in the arts, in government. I don't know, but one thing I do know. You are called to multiply. Ok, pessoal, todo mundo bem? Que legal ver vocês, que bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, antes de começar, deixa eu falar com você algo muito importante que está começando amanhã. Nós vamos ter amanhã. Se você é empresário ou você gostaria de ser empresário, amanhã vamos estar fazendo um treinamento às 20 horas na Ilan Recreio, chamado Empower Empresarial. É para esticar a nossa vida, estica a minha vida. Nós estamos falando sobre 6 aspectos de fazer com que a sua empresa seja excelente. Agora, nós estamos falando assim com empresários mesmo, mas se você quiser ir, dá uma esticada, vai ser bom. Estou analisando um livro fantástico escrito por Jim Collins, que é um livro que fala... Ele é um professor da Harvard Business School, então vai ser uma palestra um pouco alto nível, mas talvez seja bom aí para você. Então quero encorajar você a estar lá, se você quiser. Segunda-feira, Ilan Recreio, 20 horas. Todo mundo bem? Estamos aqui na nossa série série Fator X. Fator X, por quê? Porque X tem a ver com multiplicação, né? Então, nós estamos falando essa série toda, inclusive na conferência que nós fizemos sobre multiplicação. Quero encorajar você, se você não leu esse livro e você gosta de ler, tá? Você gosta de mergulhar mais a fundo, esse livro vai esticar a sua vida. Esse livro fala sobre multiplicação externa, começa internamente. Você reconhecendo que Deus deu a você certas coisas e a sua responsabilidade multiplicar os dons e os talentos que Ele colocou dentro de você. E externamente, a consequência é que outras coisas vão multiplicar também. Semana passada nós falamos sobre a parábola dos talentos, que é exatamente isso. Deus colocou talentos, dons dentro da sua vida, e é a nossa responsabilidade multiplicar esses dons e talentos. Se você não assistiu a palavra da semana passada, você precisa assistir, tá? Você precisa assistir, então coloque lá, deve estar no YouTube da igreja ou talvez no canal do meu YouTube também. Assista lá, vai impactar a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês já ouviram alguém falar isso para você? Quantas vezes tenho que falar com você? Quem já ouviu? Se você tem mãe, né? Ou se você tem esposa, não sei, né? Então, quantas vezes vou ter que falar isso com você? Quem já ouviu falar isso no online, se você já ouviu falar? A realidade é que às vezes a gente não pega a coisa a primeira vez. Já viu isso? Né? Então, eu ouvi falar alguém... uma história sobre um pastor que era novo, que entrou numa igreja já antiga. O antigo pastor saiu e eles precisavam de um novo pastor, então chamaram esse novo pastor. Ele foi lá e ele entrou. Primeiro domingo ele pregou sobre o amor, amar uns aos outros. Aí foi uma palavra poderosa. E aí no segundo domingo ele pregou sobre amar uns aos outros, e foi uma palavra poderosa. E no terceiro domingo ele falou sobre amar uns aos outros, e foi uma palavra poderosa. E no quarto domingo ele pregou sobre amar uns aos outros, e foi uma palavra poderosa. E no quinto domingo ele pregou sobre amar uns aos outros, e foi uma palavra poderosa. E no sexto domingo ele pregou sobre amar uns aos outros, e foi uma palavra, poderosa. E aí no sétimo domingo os diáconos vieram assim: ô pastor, no domingo a sua pregação vai ser sobre amar uns aos outros. O pastor falou assim: como é que você sabia? Como é que você sabia? E ele falou assim: sim. Aí ele falou assim: mas a gente já ouviu essa palavra. Aí o pastor falou assim:
Puxa, mas não parece. Olha a igreja, por que vocês não estão amando uns aos outros então? A realidade, às vezes, nós precisamos escutar a mesma coisa várias vezes. E na Bíblia, quando coisas são escritas múltiplas vezes na Bíblia, sabe por que é escrito múltiplas vezes na Bíblia? Porque Deus julga aquilo importante, né? Se você olhar a Bíblia nos evangelhos, já ensinei isso outras vezes, mas tem 4 evangelhos, tá? E nesses 4 evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são escritos do mesmo ponto de vista. Os teólogos chamam isso dos evangelhos sinópticos, porque é a mesma ótica em todos esses evangelhos. Então, muitas das histórias são as mesmas, nem todas, mas a grande maioria é as mesmas histórias. Até as mesmas palavras são usadas para as histórias. Tem algumas histórias a mais no livro de Mateus e algumas parábolas que só tem um e outro, mas de forma geral é o mesmo, muitas das mesmas histórias repetidas. E aí tem o 4º evangelho, que é o evangelho de João, que é muito diferente, que é a mesma boas novas, as mesmas boas notícias falando sobre a vinda de Jesus, mas é de uma ótica diferente. Então não é um dos evangelhos sinópticos. Então tem pouquíssimas coisas que estão em todos os 4 evangelhos. Tem muitas coisas que estão em João, mas não estão nos outros 3 evangelhos. Tem muitas coisas que estão nos 3 evangelhos, mas não estão em João. Mas tem pouquíssimas coisas que estão em todos os 4 evangelhos. Por exemplo, olha, uma das coisas que está em todos os 4 evangelhos, o início do ministério de Jesus na Galileia. Todos os 4 evangelhos falam sobre isso. Outra coisa, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, está nos 4 evangelhos. Que mais? Maria, olha, essa aqui é interessante. Maria ungindo Jesus, ungindo os pés de Jesus. Essa história está nos 4 evangelhos. Jesus prevendo que Judas ia trair ele. Essa história está nos 4 evangelhos. Pedro negando Jesus, a crucificação, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Está nos 4 evangelhos. Por quê? Porque é crítico para o que a gente crê. Tem que está nos 4 evangelhos. Que mais? O batismo de Jesus. E aí quando João fala assim, mas depois de mim vai vir um que vai batizar com fogo e o Espírito Santo, falando sobre o batismo de Jesus e também o batismo no Espírito Santo. Está nos 4 evangelhos. Por quê? Porque é muito importante. Que mais? E também a multiplicação dos pães e peixes. É interessante que a história da multiplicação dos pães e peixes está nos 4 evangelhos. Tem coisas que a gente pensa que, por exemplo, Jesus sendo chamado a palavra de Deus. Não está nos 4 evangelhos. É importante, é muito importante, mas só está no evangelho de João. Outra coisa que não está, o nascimento de Jesus. A gente pensa, nasce Maria indo, não encontrou lugar nenhum, os reis, não está no evangelho de João. A história dos reis magos, a história dos pastores vindo visitar Jesus. São histórias muito, a gente lembra, a gente encena, mas não está nos 4 evangelhos. Mas a multiplicação dos pães e dos peixes é uma das histórias, um dos relatos que está em todos os 4 evangelhos. Por quê? Por que Deus escolheu repetir essa história 4 vezes? Para você entender, igual a Renê, quantas vezes eu tenho que falar com você? Deus falou, por quê? Porque multiplicação é importante. Multiplicação é importante. Semana passada falamos sobre multiplicação. Na história na parábola dos talentos, falamos sobre multiplicação. Multiplicação é importante. Muitas vezes nós pensamos, não é tão importante. Muitas vezes a gente pensa assim, não, a adoração é mais importante. E a adoração é importante. Muitas vezes a gente pensa, a gente começa a pensar que outras coisas, mas Deus escolheu colocar esse relato da multiplicação dos pães e dos peixes em todos os 4 evangelhos,
porque ele considerou que tinha algo ali importante para a gente capturar a nossa vida, importante o suficiente para colocar em todos os 4 evangelhos. E por quê? Porque ali dentro a gente vê que é a nossa responsabilidade, a gente vê as ferramentas de abundância, as ferramentas de multiplicação, as ferramentas de provisão, que Deus quer que todos aqui, que todos nós, você no online também, Deus quer que todos nós tenhamos acesso e tenhamos prática e tenhamos, assim, domínio dessas ferramentas que Ele dá para nós. Essas ferramentas que são mostradas ali na história da multiplicação dos pães e dos peixes. A abundância. Como é que está? Como está o seu nível de abundância? Provisão. Como está o seu nível de provisão? Como está o seu nível de provisão? Multiplicação. Como é que está o seu nível de multiplicação? Ah, pastor, não. Deus já me deu a salvação. Sabe, tem muitas pessoas que vão chegar no céu, mas vão chegar no céu sem ter vivido nem uma fração pequena do plano de Deus, porque eles falaram assim, não, eu só quero minha salvação. Querido, não seja essa pessoa. Viva tudo, que se Deus tem algo para você, receba e viva. Porque na realidade não é para você, é para você usar para abençoar outras vidas. Exatamente como foi a história dos pães e dos peixes. O garoto viu a multiplicação acontecer, e quem é que foi o abençoado que recebeu? Milhares de pessoas, talvez 20 mil pessoas ali. Milhares de pessoas foram abençoadas por causa disso. Então, multiplicação é importante. A gente vê até no livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, está lá no início, o primeiro capítulo de Gênesis. Olha o que diz. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus não criou homem, depois mulher separada. Não, Deus criou homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou, os dois, e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Olha, multiplicação faz parte da bênção de Deus para a nossa vida. Nossa igreja está multiplicando. Muitos de vocês estão tendo filhos, muitos filhos. Multiplicação faz parte do que Deus quer, mas existe uma razão. Encham e subjuguem a terra, domine os peixes do mar, sobre as aves do céu e todos os animais que se movem pela terra. Deus quer nos dar a ferramenta de provisão, a ferramenta de abundância, a ferramenta de multiplicação, para que a gente possa viver e avançar o reino dele. Quantos de vocês diriam, pastor, derrame sobre mim sua multiplicação? Quantos de vocês? Só eu? Só eu? Quantos de vocês falaram assim, eu quero a provisão, eu quero tudo que Deus tem para a minha vida, e eu vou ser um canal de bênção para outras pessoas. Deixa eu ver. Isso é o que Deus quer. Isso faz parte da bênção de Deus sobre a sua vida. Deus quer isso. Jesus falou, não é só em Gênesis, mas olha o que Jesus falou em João capítulo 15, versículo 8. Ele falou assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Interessante, ele não falou assim, darem um pouco de fruto. Frutifica um pouquinho. Né? Jesus não falou assim, não, vê se ali, enquanto você está viva na terra, nesses 80 anos, vê se dá para produzir um pouquinho de fruto. Não. Meu pai é glorificado, é para a glória dele, não é para a glória de você, não é para você ficar todo estufado de orgulho, mas é para a glória dele quando você produzir muito fruto, e assim, esse é o resultado, e assim, produzindo muito fruto, assim vocês serão meus discípulos. Quantos vocês querem ser discípulos de Jesus Cristo? Então, o que é que um discípulo de Jesus Cristo faz? Ele multiplica e gera muito fruto. Isso é ser um discípulo de Jesus Cristo. Quantos de vocês querem isso? Eu quero isso mais do que qualquer outra coisa. Mais do que eu quero. Senhor, a minha adoração a Deus é multiplicar e
produzir muito fruto. A minha adoração. Eu avanço os propósitos de Deus e o reino de Deus, multiplicando e gerando muito fruto. Está em Gênesis, Jesus falou, está através da Bíblia isso. Então hoje eu quero meio que abrir o jogo com vocês, tá? Se vocês permitirem, no online também. Se vocês permitirem, hoje eu quero abrir o jogo com vocês. Vamos falar sobre a real, sobre multiplicação, tá? Vamos cair na real aqui. E não é, multiplicação não é uma coisa que você terceiriza para o outro. Eu paguei meu dízimo, aí multiplica aí vocês. Não. Multiplicação, cada um de nós tem uma responsabilidade. E tem tanta coisa que quer tirar o nosso foco. Tem tanta coisa que quer desviar o nosso foco de avançar o reino de Deus e avançar o propósito de Deus. Tem tanta coisa. Mas a gente não pode deixar, querido. A gente não pode deixar. Então, a multiplicação sempre é inspirado por uma necessidade. Multiplicação é inspirado por uma necessidade. Olha o que Jesus falou assim antes da multiplicação dos pães e dos peixes. Em João capítulo 6, versículo 5, levantando os olhos e vendo a grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Que furada! Que problema que Filipe estava. Que problema que Filipe... Onde Jesus viu uma necessidade e ele colocou a responsabilidade da multiplicação sobre um discípulo dele. No outro versículo a gente viu que assim, produzindo muito fruto, assim nós seremos discípulos dele. Quantos de vocês aceitam a responsabilidade de Jesus colocar uma carga assim sobre você? E Jesus vê uma necessidade e fala assim: Mateus, como é que a gente vai resolver esse problema? Você aceita essa responsabilidade? Vê? Isso é ser um discípulo de Jesus. Fala assim: não, eu estou contigo, Jesus. Se Jesus falasse com você, Jesus falasse com você: Igor, Jéssica, olha aqui, Jardim Maravilha, olha quanta gente precisa de mim, Jesus. Onde a gente dará pão vivo, água viva para toda essa gente? Onde a gente... Você aceita essa responsabilidade? Jesus levantou os olhos. Então, queridos, olha, sabe quando nós não multiplicamos? Quando a gente está feliz com o nosso mundinho. Quando a gente está feliz, não, estou feliz com minhas coisas. Quando a gente está feliz, não, só preciso de mais um pouquinho. Sabe que tem muita gente que não prospera? Não prospera porque eles começam, assim, olhando no natural. Eles conseguem um emprego, conseguem um pouquinho de dinheiro, e aí pedem as contas. Fica com fundo de garantia, e aí fica aí, não, agora, aí fica sem dinheiro, aí trabalha um pouquinho mais, aí tem um pouquinho de mais, depois pega as contas, e fica aí, não, seguro-desemprego. Aí trabalha um pouco mais, pede as contas. Isso nunca vai prosperar. Sabe, espiritualmente, é o que muita gente faz também. Muita gente trabalha um pouquinho para Deus, aí não fala, agora estou no seguro-desemprego. Trabalha um pouquinho de Deus, faz, fantástico, vê coisa, Deus movendo, vê multiplicação, vê milagres, vê pessoas entregando a vida a Jesus. Não, mas agora eu estou no seguro-desemprego. Agora estou no seguro-desemprego espiritual. Querido, você nunca vai prosperar financeiramente se você viver essa vida de altos e baixos no seu trabalho. E você nunca vai prosperar espiritualmente se você viver essa vida de altos e baixos espirituais também. A gente tem que ir de glória em glória, subindo, cada ano fazendo mais, cada ano crescendo mais, cada ano aceitando mais responsabilidade, cada ano vivendo mais, crescendo. Se você viver assim, você vai olhar para trás em 10 anos e falar assim, chorar. Eu choro quando eu olho para trás. Eu vejo o que Deus fez. Quando eu olho para trás, eu não penso nem um tiquinho que foi algo que eu fiz, que eu sei que não foi. Mas eu olho para trás
E eu vejo, caramba, olha como Deus é bom. Mas tem pessoas que olham para trás e falam assim, não, 10 anos atrás eu estava igual eu estou hoje. Espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas. Mesmos problemas. Não vamos ser isso. Vamos avançar. Mas para avançar, a gente tem que entender que Deus tem mais para a nossa vida. Tem que entender, tem que tirar os olhos de nós mesmos, levantando os olhos e aceitando o desafio. Sabe, essa semana cheguei ontem de viagem. Eu fui lá com o Richard. Richard é o nosso novo pastor de missões, tá? Então eu quero que vocês conheçam o Richard e a Flávia. Flávia já ministrou aqui. Richard, eles são lá, eles frequentam lá Ilan Recreio, mas Richard, eu fui com o Richard para uma viagem para Belo Horizonte, onde nós tínhamos um grupo grande de pastores. Um grupo não grande de pastores, mas pastores, um grupo de pastores grandes. e nesse grupo, o Carlito Paz estava lá. Ele tem uma igreja de 26 mil membros lá em Campinas, em São José dos Campos, perdão. Tinha o pastor Sandro, que é o pastor da Igreja da Paz em Fortaleza, mega igreja lá em Fortaleza, e tem 35 igrejas ali pelo interior do Ceará. Pastor Paulo Mazzoni, que hospedou, ele é o pastor da Igreja Central de Belo Horizonte. A igreja dele, quando eu fui lá 10 anos atrás, tinha 9 mil pessoas, hoje tem 22 mil pessoas. Olha só, a igreja dele, parecida com a nossa, cresceu muito durante a pandemia. Quando uma igreja cresce durante a pandemia, você pode ter certeza, estão fazendo a coisa certa. A gente também. Cresceu 22 mil pessoas, incrível. E tinha outros pastores fantásticos lá, Juliano Som estava lá. Tinha um grupo assim, você pode ver, um grupo talvez 30 pastores. E o nosso objetivo foi de olhar uma grande necessidade. E foi meio que Jesus falando com Filipe, onde compraremos pão para todas essas pessoas? E qual é a grande necessidade? O sertão brasileiro. Agora pense comigo, olha só. Vocês já ouviram falar sobre o conceito de injustiça social, né? A injustiça social é como é que pessoas podem ter tanta riqueza e outras pessoas estarem em tanta pobreza. Será que isso é justo? Será que é justo ter tanta prosperidade em algumas partes e ter tanta necessidade e carência em outras partes? E o sertão é muito pobre. Lá não tem água. Você cava um poço, você tira água salgada. Não tem água. Pessoal, lá não tem nada, não tem dinheiro, não tem economia. Tem gente lá, mas não tem escolas, não tem comida, não tem e sabe o que mais? Não tem o evangelho. Os lugares menos alcançados do Brasil lá. Por quê? Porque não tem nada lá, mas tem gente lá. Tem gente passando fome, tem necessidade lá. E esses pastores foram lá, eu também, para a gente sentir o peso da necessidade. Enquanto tem igrejas aqui, vamos adorar, a gente está lá, mas lá não tem nada. É uma grande injustiça espiritual. E aqui no Sudeste, a gente está lá celebrando, a gente está câmera, tal, fumaça, luz, moving lights, tal. E lá, eles não têm comida, não têm água, não tem nada. Então, eu quero propor aqui alguma coisa aqui para vocês. Onde compraremos comida para essas pessoas? O que nós vamos fazer como Ilan diante dessa necessidade? O que nós vamos fazer como Ilan? E eu quero desafiar Ilan aqui, quero desafiar vocês no online, quero desafiar, vamos começar uma Ilan e uma base lá, ali na área carente do Nordeste. Eu não sei aonde ainda. Vamos lá, vamos colocar uma... Não porque tem muita gente rica, mas porque tem necessidade, tem uma necessidade. E vamos crer na multiplicação de Deus. Agora, vamos crer na multiplicação, vamos ganhar o sertão, vamos ganhar... qual a necessidade que Deus colocou na sua vida? Sertão é uma necessidade.
mas tem necessidades aqui também. O Rio de Janeiro é uma necessidade, tem 9 milhões de pessoas, também é uma necessidade. Vocês estão sentindo isso? Por que a gente vai multiplicar? Não é para nós, não é para nós termos um carro melhor. Tudo bem, Deus quer te abençoar, Deus quer te abençoar, mas é mais do que isso. É porque tem gente necessitada e Deus quer fazer, e Ele escolheu fazer através de você. Deus escolheu mover através de você. E Ele está procurando, os olhos dele estão passando assim. Quem é que vai dizer sim? Quem é que vai dizer sim? Quem é que vai dizer sim? Senhor, me usa assim, eu quero ser usado. Senhor, me usa. Olha o versículo de novo, em João capítulo 6, versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão. Quantos de nós vamos aceitar, sim, olhar para o que Deus está olhando? A olhar para a necessidade aqui no Rio de Janeiro, olhar para a necessidade onde foi, falar assim, conta comigo, eu quero, Senhor, conta comigo. Isso, inclusive, vamos fazer isso aqui online também, levante sua mão e simplesmente diga a Ele, Senhor, pode contar comigo. Senhor, pode contar comigo. Diga assim, Senhor, pode me abençoar para que eu seja uma bênção para outros. Senhor, pode me multiplicar para que eu seja uma bênção para os outros. Senhor, pode derramar provisão sobre a minha vida, para que eu seja uma bênção para outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por que é que nós não multiplicamos? Sabe por que algumas pessoas não multiplicam? Por que pessoas não multiplicam? A primeira razão que pessoas não multiplicam é por causa de egoísmo. Egoísmo é a primeira razão que pessoas não multiplicam, porque em vez de levantar os olhos e olhar para os outros, eles ficam olhando para eles mesmos. Eu quero 5 pães e 2 peixinhos para mim. Eu estou com fome. Eu primeiro. Philip primeiro. E igrejas também fazem isso. Ilan primeiro. Eu dou graças a Deus que na Ilan a gente tem ajudado muitas igrejas. Temos plantado muitas igrejas. Através da Ilan, mais do que quase 9 milhões de reais foram distribuídos para plantar igrejas em volta do Brasil. Sabia disso? Em 20 anos. Eu fiz a conta essa semana. É fantástico, é tremendo. Quando a gente fez aquela distribuição de cestas básicas grandes, nós demos muitas cestas básicas para outras igrejas, para elas distribuírem. Não só a gente, porque para abençoar outras igrejas, para elas crescerem também. Egoísmo é a primeira razão. A gente fala assim, não, eu quero para mim. Imagina se o garoto tivesse falado assim, não, eu vou ficar com lanche para mim. Seria terrível. Terrível. Tantas vezes, imagina os discípulos, aquela multiplicação não aconteceria se o garoto falasse assim, não, eu vou ficar para mim. Também não aconteceria se os discípulos falassem assim, não, eu não vou, eu vou viver a minha vida, não vou largar o meu barco lá com a pesca, não vou seguir Jesus. E Deus tem uma multiplicação ainda maior que Ele quer fazer, mas depende de você dizer sim. Você tem que dizer sim. Esse egoísmo é a primeira razão. Segunda razão, que pessoas não vivem multiplicação é por causa de medo. Olha o versículo 6. Fez essa pergunta para pô-los à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E aí Felipe respondeu, 200 dinários, 200 diárias, 200 vezes 100 talvez, 2 mil, 20 mil reais, talvez 25 mil reais. Não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Às vezes, a gente olha para a necessidade e a gente fala assim, não, é grande demais, e a gente fica com medo. A gente fica com medo. Eu já vi pessoas ficarem com medo de abrir a casa para receber um GT em casa. Eu não quero receber pessoas estranhas em minha casa. A gente medo. A gente fica com medo de ficar sem, ou ficar medo de compartilhar, ou medo de iniciar alguma coisa e não dar certo. Olha, deixa eu falar uma coisa assim. É normal ter medo. Mas vamos avançar o reino de Deus mesmo com medo. Tá? Vamos fazer o que Deus quer que a gente faça, mesmo quando a gente tem medo. E a terceira razão
olha só, a terceira razão, essa aqui também é muito importante, é desordem. Muitas pessoas não multiplicam porque está uma confusão, está uma desordem danada a vida deles. A vida, tudo está desorganizado. Olha o que Jesus falou. Mande o povo assentar-se. Em outro evangelho diz assim, mande assentar em grupos de 50 e de 100. Por quê? Porque Jesus organizou para que houvesse multiplicação. Uma das coisas que eu aprendi é a importância de ordem no conceito de multiplicação. Através da Bíblia você vê que antes de multiplicar, Deus coloca ordem. Aquele versículo em Gênesis que eu falei sobre multiplicação, antes de Deus gerar a multiplicação em Gênesis, ele gerou ordem, ele organizou a terra. 20 versículos antes você vê que a terra estava desorganizada, trevas cobriam a face do abismo, né? E aí Deus organizou, luz, você vem para cá, escuridão para cá, terra para cá, mar para lá, céu para cá, ele organizou tudo. Só depois disso é que pôde vir multiplicação. Multiplicação na sua vida, muitas pessoas não multiplicam porque as finanças estão toda desorganizada, porque a família está toda em desordem, porque os filhos são todos... Pessoas não podem ter um GT em casa porque os filhos são tão bagunceiros, porque não tem ordem com os filhos, né? Tudo desorganizado. Pessoas não podem ter um GT em casa porque o marido e a esposa estão brigando. Não, vamos fazer na igreja. Vamos colocar ordem em nossa vida para que Deus possa multiplicar. Vamos mesmo com medo, vamos viver o que Deus tem e vamos acabar com o egoísmo, porque Deus quer multiplicar em nossa vida. Multiplicação. Terceira coisa que eu queria falar com vocês é que multiplicação é uma cooperação entre você e Deus. Sabe, milagres, pessoas não entendem. Milagres, pessoas pensam assim, não, vou ficar aqui, esperar Deus fazer o milagre. Não é assim. É um enorme erro. Pessoas falam, não, pessoas estão assim, às vezes a gente vê assim, pessoas assim, o que você está fazendo? Não, eu estou esperando em Deus. Esperando Deus mover. Estou esperando Deus mover. Querido, Deus está esperando você mover. Deus está esperando você mover. Não, estou esperando em Deus. Não, para com isso. Para com isso. Deus quer cooperar com você. Sabe essa história? Não, estou esperando em Deus. É uma desculpa para os preguiçosos espirituais, tá? Não seja um preguiçoso espiritual. Deixa isso para as outras igrejas. A gente vai avançar, vamos pegar o talento que Deus nos deu, vamos sair imediatamente, tá? Os outros, não, estou esperando em Deus, estou esperando Deus fazer um milagre. Não, Deus quer fazer um milagre através de você. Deus vai fazer. Você faz o que você pode e as grandes coisas Deus vai fazer. Mas Deus quer ser cooperador seu, entende? Obrigado aqui, vocês duas aí. Deus quer ser, olha esse versículo aqui, versículo 19, Mateus 14, versículo 19, diz o seguinte: e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu os pães e em seguida deu os discípulos e esses à multidão. Imagina o que aconteceria se Jesus falasse assim, tá bom, você tem 5 pães e 2 peixes, tá bom, bota aqui, Senhor, em nome de Jesus, multiplique. Espera aí pessoal, 20 mil pessoas, a gente está esperando multiplicar aqui, depois de multiplicar a gente vai entregar para vocês. Muita gente faz isso. Muita gente. Não vamos mexer em nada. Não vamos começar a fazer nada. Vamos esperar o milagre acontecer. Depois a gente começa a andar. Muita gente. E muita gente não vive o milagroso por causa disso. Não, estou esperando o milagre. Tinha um homem lá, 38 anos no tanque de Betsaida, esperando o milagre. Não, por que você não... Não, estou esperando. Não, porque não tem nada, não consigo. Olha,
Mas o milagre acontece, fé acontece quando você começa a andar. Fé acontece, não, vamos pegar, a gente tem 5 pães, 2 peixes, vamos começar a quebrar aqui, ó, Pedro vai para lá, João vai para lá, vamos começar, e o milagre aconteceu no fazer, porque Deus, Ele nos vê como cooperadores, entendeu? Deus nos vê como cooperadores, a gente vivendo junto, fazendo junto, olha esse versículo 1 Coríntios 3, 9, pois nós somos cooperadores de Deus. Olha só, nós somos cooperadores de Deus. Então o milagre, não fique esperando, não, estou esperando a multiplicação. Depois, quando multiplicar, quando tiver o suficiente, a gente começa a distribuir. Não, vamos começar a fazer o que a gente pode. Vamos começar a fazer o que a gente pode. Fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos plantar uma igreja lá no Nordeste? Vamos? Tá bom. Fazer uma pergunta aqui, ó. Quantos de vocês, no online também, pode escrever no online aí, quantos de vocês aceitam ir lá por 10 dias, fazer um avanço, vocês vão ter que levantar dinheiro, vocês vão lá 10 dias, para um avanço, para trabalhar, 10 dias depois vocês voltam, 10 dias, deixa eu ver. Ok, legal, bacana, ok? Fazer uma outra pergunta. Quantos de vocês falam assim, não, eu posso ir por 1 ano. Eu vou lá 1 ano, trabalhar 1 ano, depois eu volto. 1 ano, deixa eu ver. Deixa eu tirar a foto aqui. Tá? Estamos falando sobre fazer uma... Deixa eu ver, não, levanta sua mão de novo, deixa eu ver. Levantou agora, gente levantou a mão, quando estou olhando, não levanta a mão de novo, né? Tá legal, ok, deixa eu ver, deixa eu ver, uau, 1 ano, show de bola, ok. Tá bom, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos de vocês falam assim, eu entrego minha vida toda, vou ficar lá, vou dar minha vida toda, vou lá, vou mudar para lá e vou morrer lá? Quantos de vocês? Ok, menos mãos, tá bom, ok. Porque vai levar algumas pessoas vão ter que entregar a vida para isso. Outras pessoas vão entregar 10 dias, outras pessoas vão entregar 1 ano, e todo mundo vai ser abençoado, entende? Tem a ver com o chamado, mas a gente tem que estar pronto para ir. A gente tem que estar pronto para... Vamos avançar o reino de Deus, né? Isso aí é missões. Vamos avançar o reino de Deus, nós somos cooperadores. Então o que é a sua parte? Vamos lá, o que é a sua parte? A sua parte número 1, a sua parte primeiro é crer, tá? Você tem que crer que Deus deseja mover através da sua vida. Agora escute aqui, ó. Deus tem coisas incríveis para você fazer. Deus tem coisas incríveis para você viver, para você fazer. Deus tem coisas incríveis. Segunda coisa é você obedecer, tá? Agora, escuta agora. Se você crer, tem muita gente que fala assim, não, eu creio. Então por que você não foi? Não, porque... Não, pastor... Não. Se você diz que crê, mas você não obedece, então você não crê. Né? Fé sem obras é morta. Se você diz que crê, mas você não está pronto para obedecer, então você mentiu. Você não crê. Porque a nossa parte, a primeira coisa é crer. Segunda coisa é obedecer. E a terceira coisa é agir. Olha, agir. Semana passada a gente viu os 2 servos que multiplicaram, agiram imediatamente. Você é um servo imediatista? Ou você é o servo colocando toda a culpa nas outras coisas? Covid isso aqui, Covid daqui, isso aqui, ali, tá. Ou você é o servo que saiu imediatamente para multiplicar? Temos abrindo uma igreja na Taquara. Vamos precisar de 25 pessoas para ir para lá, sair daqui CG ou outra ir lá e abrir a igreja na Taquara. Ir lá e aquela vai ser a sua igreja para tocar. Vai precisar de iKids, vai precisar de louvor, vai precisar... Tem quantos de vocês falam assim, não, eu quero ir? Ninguém? Ok. Não, mas eu preciso aqui. Não, vocês não, tudo bem. Não, pode ir, mas aí vai ter que levantar outros, tá?
agir e vamos ver qual é a parte de Deus. A nossa parte é crer, a nossa parte é obedecer, a nossa parte é agir. Mas olha o que é a parte de Deus. Fazer acontecer. Todo o resto Ele faz. Ele faz o que nós não podemos fazer. Mas se nós não fizermos o que a gente pode fazer, nada acontece. E tem muitas pessoas não vivendo os milagres de Deus, porque não, eu estou esperando Deus fazer, estou esperando a multiplicar. Deixa eu ver. Já viu aquela pessoa, bota água para ferver, fica olhando assim, e parece que nunca ferve? Assim são muitas pessoas esperando milagres. Tinha um cara esperando 38 anos o milagre, e tem gente esperando o milagre. Pessoas falando assim, não, eu preciso disso, eu preciso de uma cura. E aí para a vida toda. Não. Enquanto você espera o milagre acontecer, você continua avançando o reino de Deus, entende? Continua fazendo o que você sabe fazer, continua avançando, continua acelerando, continua fazendo o que Deus quer fazer. Olha, a parte de Deus é todo o resto. Olha aqui em 1 Coríntios 3, 6, terminando agora mesmo, tá? Terminando agora. Em 1 Coríntios 3, 6 diz o seguinte: eu plantei, falando sobre cooperadores, Apolo regou, os dois fizeram algo. Mas olha, Deus é que fez crescer. O reino de Deus é assim. Ele está procurando cooperadores. Multiplicação é assim. Ele está procurando pessoas que vão crer e que vão falar assim, não, pode contar comigo, pode contar, eu vou viver o milagroso, mas não esperando o milagre para depois agir. Senão, você não participou do milagre. Você só surfou uma onda de outros. Vamos ser os malucos que viraram o mundo de cabeça para baixo. Vamos ser os discípulos. Assim serão meus discípulos. Como? Produzindo muito fruto. Não porque a gente precisa, ou por pesar, ou porque tem obrigação, mas porque é uma alegria. E vamos fazer em alegria, tá? Não vamos fazer assim, não, eu tenho que multiplicar. Não. É uma alegria multiplicar. Puxa, Deus me escolheu. Ele me escolheu, Ele confiou em mim. A gente viu isso semana passada, Tony. Olha, Ele confiou em mim. Ele confiou em mim. Ele confiou em você. Ele confiou em você. Quem recebe isso? Quem recebe essa palavra? Agora aqui tem pessoas em níveis diferentes. Alguns de vocês, de repente vocês estão só iniciando. Fala assim, puxa, eu estou pronto para fazer grandes coisas para Deus, mas ainda não entreguei minha vida a Jesus. Ok, vamos fazer agora. Porque, sabe, tem uma palavra profética que diz assim, que pessoas vão estar colhendo antes o pessoal que está colhendo vai passar o pessoal que está semeando. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem gente que já vai começar a avançar o reino de Deus e só depois, puxa, eu tenho que entregar minha vida a Jesus. Mas já está colhendo. Mas Senhor, eu entreguei minha vida a Jesus. Vamos ser essa igreja que no embalo vê, entregando Jesus, avançando o reino. Vamos avançar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês diriam, caramba, minha vida não está certa, eu não posso deixar ficar desse jeito mais. Senhor, Jesus, entra na minha vida, transforma minha mente. Eu quero um renovo na minha vida. Eu já estou com alegria, mas eu preciso entregar minha vida a Jesus, acertar minha vida a Jesus. Estou desviado, não quero mais essa vida à deriva. Eu quero uma vida cheia de propósito, quero uma vida cheia de Jesus em minha vida. Quero tudo na minha vida, eu quero isso. Se você é isso, você fala assim, pastor, a minha vida eu preciso acertar em Deus, preciso colocar
colocar a minha vida em ordem, precisa acertar a minha vida, eu estou desviado, estou afastado. Mesmo no online, se isso é você, escreva aí. Se isso é você aqui dentro, você fala assim: ora por mim, quero colocar minha vida em ordem. Se isso é você, rapidamente levanta sua mão, só para eu saber, vamos orar agora. Se isso é você, pode levantar sua mão, pode levantar agora mesmo, pode levantar, pode falar: eu, ok, legal, quem mais? Eu quero isso. Eu quero acertar a minha vida. No online, coloque ali, tem pastores ali, o pastor Paulo está ali. Coloque ali: pastor Paulo, ore por mim. Eu quero acertar a minha vida. Porque eu quero fazer grandes coisas para Deus, mas eu preciso colocar minha vida em ordem. Pode colocar, pode subir aqui, pessoal. Quem mais diria: eu quero acertar a minha vida? Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Se isso é você, pode levantar sua mão. Mais alguém? Na galeria, mais alguém? Quero acertar minha vida, quero colocar minha vida em ordem, quero acertar minha vida, eu quero fazer grandes coisas para Deus, ok. Vou fazer uma outra pergunta. Quantos de vocês falaram assim, ó: Deus, eu quero que o Senhor me use. Eu não estou vendo milagre ainda, mas eu creio que na medida que eu pegar o pão, começar a quebrar, distribuir entre outras pessoas, o milagre vai ir acontecendo no meio das minhas mãos, nas entrelinhas do que eu faço, nas entrelinhas do que eu falo, nas entrelinhas do que eu escrevo, eu já estou pronto para abrir minha casa, eu estou pronto para ir, eu estou pronto para orar, estou pronto para me envolver, eu estou pronto para dar os meus 2 peixinhos, 5 pães, eu estou pronto para participar, eu estou pronto para segurar, distribuir. Senhor, eu quero ser usado para fazer grandes coisas para Deus. Se essa pessoa é você quer oração para multiplicar o que você está fazendo, para ser um multiplicador. Se essa pessoa é você, levanta sua mão agora em nome de Jesus. Eu quero, vamos ficar de pé todos. Nós vamos orar. Repita comigo essa oração. Repita comigo, diga assim: Senhor Jesus. Diga em voz alta: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por sua palavra. Eu recebo, Jesus. E Senhor Jesus, eu declaro: usa-me, Senhor. Senhor Jesus, entre em minha vida. Eu me arrependo de todo pecado em minha vida. E Senhor Jesus, transforme minha vida, renove minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Agora escute aqui, ó. Escute aqui. Tem nada melhor. Eu não sei o que é que você vai fazer, mas vai ser bom pra caramba, tá? Não sei se você vai pra Campina Grande ou o Jardim Maravilha no Dream Center. Eu não sei se você vai para Taquara ou você vai ajudar na clínica dentária. Eu não sei, mas vamos fazer algo grande. Por quê? Porque temos uma grande necessidade. E para Deus fazer o que Ele quer, Ele escolheu fazer isso multiplicando você. É uma doideira, eu não faria isso se fosse Deus, mas não sou Deus. Deus escolheu fazer o que Ele quer fazer através de você, através de mim. Uau, Senhor, obrigado! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos cantar esse louvor juntos, pessoal. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos. Você pode declarar isso na sua noite. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos. Declare que o favor de Deus, que
suas mãos para multiplicar. Hoje Ele te chama. Vem. Seja imediato no seu chamado. Seja imediato naquilo que Deus escreveu na sua vida. Talvez você não começou a multiplicar ainda, porque você não está sendo imediato. Que você nessa noite comece a entender: ei, o que eu tenho nas minhas mãos é pouco, mas aquilo só se tornou milagre quando Ele começou a entregar. Pare de reter. Pare de reter aquilo que Ele te deu. Aquele ciclo pães e 2 peixinhos foi uma provisão de Deus. E Deus tem colocado dons e talentos sobre a sua vida, dons e talentos nas suas mãos. Ei, o que você tem feito com isso? Seja imediato, que a partir de hoje você entenda: eu preciso fazer algo em prol de outras pessoas. Ei, eu preciso entregar aquilo que não é meu, aquilo que vem dele. Eu preciso repartir, não aquilo que é dele, com os outros. Pega as suas mãos. E que a sua oração nesse momento seja: Senhor, a partir de hoje eu vou repartir, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, Senhor. Sabe aquele dom, Senhor, eu vou ativar de novo, Pai. Sabe aquilo, Senhor, que eu deixei de fazer, tempo contigo eu vou começar a fazer, porque a partir de hoje eu não quero ser mais o mesmo. Chega, Pai, chega. Comece a orar nesse momento, comece a interceder, Senhor. Que seja, Pai, dom ativado, Senhor, nessa noite, Pai. Que talentos sejam ativados, Pai. Que haja multiplicação, Pai, ao sairmos da nossa casa, Pai. Multiplicações de dons e talentos, Pai, sejam, Pai, ativados, Pai. Que famílias possam prover, Senhor, sobre outras famílias, Pai. Que a alegria, Pai, em se te servir, Pai, cada vez mais seja gerada em nosso coração, Pai. Obrigado, Pai, por essa noite, Pai, e por tudo, Pai, que tem nos permitido viver nessa casa, Pai. Uma casa, Pai, que tem semeado, Pai, em pessoas, Pai. Uma casa, Pai, que tem investido tempo em pessoas, Pai. Pega as suas mãos em forma de receber nessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos até que Ele venha e todos digam amém, amém. Aleluia, glória a Deus, queridos, que alegria recebê-los aqui, a nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e é com uma satisfação imensa que estou aqui para te receber e te pastorear, te acompanhar nesse tempo tão desafiador. Quero que você venha fazer parte, não apenas dos nossos cultos online, mas fazer parte dessa família espiritual chamada Elan. Você que está aí do outro lado da tela, onde quer que você esteja, do jeito que você se encontra, o importante é que você participe dos cultos e participe ativamente, escrevendo nos comentários, para que a gente possa te identificar, te conhecer melhor, saber quem é você. Escreva aí seu nome, onde você está. Se você é novo aqui, escreve novo aqui. Ou, caso você tenha um pedido de oração, alguma dúvida, algum esclarecimento, fale conosco. Nós estamos aqui à disposição para servir, porque esse é o chamado que Jesus fez para nós, para que a gente possa servir em amor. E queremos ajudar você a caminhar junto com outros irmãos de fé, para que você vença na sua jornada cada dificuldade, cada obstáculo. Por isso, você que está nos acompanhando em qualquer das mídias, Facebook, YouTube ou site, você tem uma oportunidade enorme de estar com outros irmãos que estão sendo atingidos poderosamente através da unção e da graça transformadora do poder de Deus. Eu não quero que você fique fora disso. Venha ter a sua vida transformada junto com outros irmãos. E eu tenho um convite muito especial para você, imperdível. Essa você não pode ficar de fora. São os nossos GTs, grupos de temporada, que também são chamados de células ou grupos caseiros, grupos pequenos. É um grupo de comunhão, onde você tem a oportunidade de crescer na fé e estar com outros irmãos, trocando experiências e compartilhando testemunhos, regado a um bate-papo com muita oração. Esse é um ambiente cheio da graça de Deus. Eu quero que você venha fazer parte disso. E você pode conhecer um dos nossos GTs, seja presencial ou online, através do nosso WhatsApp. Venha ser Elan com a gente. Nós somos Luz às Nações. Amando Deus, amando você, Elan.